Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nesta aula, nós iremos falar a respeito da produção de uma resenha crítica. Vamos observar, então? Nós vamos planejar a escrita de uma resenha crítica. Para começo de conversa, nós iremos falar um pouquinho a respeito do talento. Você acha que uma pessoa precisa ter talento para conseguir escrever? Será que isso já nasce com a gente? Ou você pode vir a desenvolver esse talento? Vamos ler? Do que é feito o talento? Thomas Alva Edison foi um inventor e cientista dos Estados Unidos que viveu entre os anos de 1847 e de 1931. Há uma lista extensa de objetos patenteados em seu nome e que, se não chegaram a virar realidade em vida, pelo menos serviram de base para que algo posterior fosse criado. Então, aquele ali é o Thomas Edison, ele foi um grande inventor do nosso século. As 10 invenções do Thomas Edison que a gente usa ainda hoje. Lâmpada elétrica incandescente, foi ele que inventou. Rodas de borracha, estrada de ferro eletromagnética, fonógrafo, câmera cinematográfica, bateria de carro elétrico, microfone de carbono, caneta elétrica de estêncil, embalagem a vácuo, gravador de voto eletrográfico. Então vejam quanta coisa Thomas Edison inventou. Você já pensou em inventar alguma coisa? Às vezes a gente pensa, eu gostaria de inventar algo, mas tudo já existe. O que foi inventado, de fato, era pela necessidade. Então, você pode, de repente, pensar na necessidade de algo e, a partir daí, criar uma coisa nova. Que tal? O talento não é só algo que nasce com a pessoa, mas você pode vir a desenvolver. Quando nós falamos a respeito da escrita, isso também é válido. Claro, a gente não nasce sabendo escrever. E mesmo o dom de lidar com as palavras, de escrever algo que faça sentido, isso pode vir a ser adquirido. Você precisa treinar cada vez mais, para que assim você consiga, de fato, escrever textos que sejam considerados textos bons de ler. Então, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Isso quem disse foi o Thomas Edison, uma pessoa que fez tanta coisa e ele disse, olha, 1% inspiração, 99% transpiração. Transpiração quer dizer o quê? Trabalho duro. Então, o talento não necessariamente está ligado a você ser uma pessoa iluminada, que nasceu com aquilo, mas que você está trabalhando para melhorar isso na sua vida. A escrita é a mesma coisa. Se você gostaria de ser um escritor, ou mesmo para a sua vida, é necessário que você domine a escrita, que você consiga lidar bem com textos escritos. Para isso, você precisa treinar. E nesta aula nós vamos fazer um treinamento. Vamos a ele? Nós iremos fazer hoje a proposta de uma resenha do filme Como Treinar o Seu Dragão. Essa proposta está lá na Redação Paraná. Você pode acessar, escrever lá no seu computador Redação Paraná no buscador, entrar, fazer o login com seu @escola e a partir daí você já está pronto para treinar uma redação. Na aba Gênero Textual, na aba Proposta de Redação, você vai clicar em Atividade Escolar. Depois você vai clicar em Gênero Textual Resenha e lá vai estar uma proposta que, vejam aqui, uma proposta de resenha do filme Como Treinar o Seu Dragão. Você já pode procurar isso e já pode ir fazendo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Que tal se colocar no lugar de um crítico de cinema e fazer uma resenha de um filme que você já assistiu? Então, neste caso, a proposta que nós estamos fazendo é desse filme Como Treinar o Seu Dragão. Você conhece esse filme? Você já assistiu? Se não assistiu, indico que você assista, para que a partir daí você consiga elaborar, então, uma proposta de resenha crítica, ok? Você vai acessar a plataforma Redação Paraná, vai escolher a produção textual resenha e vai treinar a sua escrita. Que tal? Proposta de produção. Como produzir uma resenha? Primeiro, você precisa conhecer a obra.
Claro, não tem como você falar a respeito de algo que você não assistiu, que você não leu. Então, o ideal é que você escolha, o ideal não, é preciso que você escolha uma obra que você tenha assistido, que você tenha lido. Então, um filme que você gostou, um filme que você achou interessante. Você vai pesquisar dados técnicos para explorar a obra. Você pode ler outras coisas que já foram produzidas a respeito dessa obra. Você vai ler o que outras pessoas falaram para tentar aí escrever aquilo que você queria escrever. O que são dados técnicos? Quando foi produzido, onde, quem é o diretor, no caso da animação, quem foi a pessoa que fez a animação. Todos esses dados voltados aí para você compreender melhor esse filme. E você também tem que fazer um planejamento e um rascunho. Você vai ter um tempinho para anotar no seu caderno esse passo a passo e eu já retomo com vocês. Conseguiram anotar? Vamos então pensar mais um pouquinho? Como produzir uma resenha? O primeiro passo para a produção da resenha é o planejamento. Então nós já havíamos dito que você vai pensar numa obra que você já leu, que você já assistiu, pode ser um filme, um livro, pode ser uma história em quadrinhos, qualquer um desses. Eu sugiro que seja feita a partir de um filme que você tenha assistido ou uma série, como aquela que nós fizemos em aulas em outros momentos, a respeito da série Atypical, vocês se lembram? Qual é o público leitor do texto? Esse é o planejamento que você vai fazer. Para quem que é que você está escrevendo? Ah, você vai escrever para publicar na sua rede social, por exemplo? Vamos supor que você segue um grupo na rede social que gosta muito, um grupo que fala a respeito do mangá. E aí você assistiu um episódio, você leu aquela determinada revista, e aí você gostaria de contar para as pessoas a sua opinião a respeito daquilo. Você pode pensar em escrever para o público deste grupo, por exemplo, ou escrever para os seus amigos, para o pessoal da sua turma. Por que você tem que ter o público leitor em vista? Para saber o que você vai escrever. Porque, de repente, você vai escrever alguma coisa lá que o público em geral não conhece, então você teria que explicar um pouco melhor. Que linguagem vou empregar? Na produção da resenha, a linguagem precisa ser uma linguagem formal. No entanto, dependendo do teu público leitor, você vai adaptar essa linguagem. Mas, geralmente, a linguagem da resenha é uma linguagem mais formal, uma linguagem voltada para a norma culta. O que não quer dizer que tem que ser um texto engessado, que tem que ser um texto muito formal, tá? Que estrutura o texto vai ter? Nós já vimos em outros momentos, e vocês já estudaram na sua carreira na escola também, qual é a estrutura que tem uma resenha. Então, a resenha, ela é um texto em que eu tenho uma parte que se fala lá do enredo, aí vai ter a parte que fala da sua opinião, vai ter a parte que você fala de uma indicação. Então, tem que pensar sobre isso. E onde o texto vai circular? Onde que você vai publicar? Quem que você gostaria que tivesse contato com isso, ok? Agora nós vamos ler um trechinho de uma resenha que foi feita sobre esse filme que nós estamos propondo para vocês, Como Treinar o Seu Dragão. Vamos ler? As melhores curiosidades do filme Como Treinar o Seu Dragão. O filme é baseado nos livros da autora Cressida Cowell, publicados em 2003 e 2014. O enredo base da história original não se difere muito da contada no filme. No entanto, alguns detalhes são diferentes. Banguela não é preto e sim verde e vermelho. Seu nome também tem outra origem. O dragão tem apenas um dente no começo da história, só ficando completamente banguela depois. Mais uma importante diferença é que na versão de Cowell, Banguela tem um tamanho similar ao de uma iguana, ele é pequeno no texto original.
Aqui nós temos somente um trechinho de uma resenha. Nesse pedacinho de resenha, o autor só está falando a respeito do enredo. No entanto, a resenha, como nós iremos ver daqui a pouquinho, ela não fala somente a respeito do enredo. Ela vai trazendo ali elementos que trazem a opinião de quem está escrevendo. Atividade número 1. Com base na resenha lida aqui do filme que a gente viu, aqui foi colocada typical, mas você pode fazer a respeito do filme que a gente viu agora, tá? Vamos preencher o quadro. Qual é o público leitor do texto? Então vamos pensar ali no Banguela e na resenha que foi feita a respeito do Como Treinar o Seu Dragão. Qual é a linguagem utilizada? Qual é a estrutura do texto? Onde o texto circulou? Vamos pensar então aqui a respeito do filme, daqui a pouquinho nós voltamos. Pessoal, atenção! A professora corrigiu aqui para vocês, então com base na resenha lida do filme, como eu havia dito, Como Treinar o Seu Dragão, vamos preencher o quadro. Qual é o público leitor do texto? Leitores do site, porque foi feito ali no site, né? Qual é o tipo de linguagem? Linguagem simples e didática. Qual é a estrutura? Título mais o subtítulo mais o parágrafo. Onde? No site. Então foi publicada essa resenha num site, na internet, e esses são os elementos a respeito disso, ok? Agora vamos para a proposta de planejar com perguntas uma resenha. Como produzir uma resenha? Qual a ficha técnica do filme? Qual o tema central do filme? Qual é o enredo? Como são os personagens, o cenário e outros elementos da narrativa presentes no filme? Você vai anotar em seu caderno e nós já retornamos.
Ok. Então, a partir disso, você vai pensar a produção da sua resenha, ok? Sobre as informações do planejamento que correspondem ao filme, responda. Podem ser classificadas como fato ou opinião? Serão base da construção para sequências descritivas, narrativas ou argumentativas? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta. Observem, vamos ver aqui? Sobre as informações do planejamento que correspondem ao filme, podemos ser classificados como fato ou opinião? Como fatos, vamos observar lá? Olha aqui, ó, ficha técnica, tema central, enredo, personagens. Aqui nós temos, por enquanto, os fatos. Só que eu já disse para vocês lá no início que a resenha crítica é um texto misto. Vai ter fato e vai ter opinião. Então, vai ter argumentação. No entanto, nesta parte ainda não tem. Então, observe que tudo isso aqui é relacionado a fatos. Aqui você ainda não vai dar a tua opinião. Quando você for falar, por exemplo, das personagens, você não vai inventar uma personagem. Quando você for dar a opinião, você vai poder falar sobre essa personagem. Você vai poder dar a sua opinião sobre ela. No entanto, vai ter que apresentar a personagem como ela é. Serão base para a construção sequências descritivas, narrativas ou argumentativas? Se inscrevem nas sequências descritivas e narrativas. O argumentativo vai ser só quando você for usar a parte crítica, ok? Proposta de produção. Vamos planejar com perguntas novamente. Informações da análise crítica. Aqui você vai pensar na parte da crítica, ok? De um modo geral, o que você achou do filme? O que você pensa a respeito desse filme? Claro, você não vai escrever lá no seu texto, eu acho que o filme foi legal. Não escreva isso. Você pode afirmar. Um filme muito legal que chama a atenção das crianças. Um excelente filme para se assistir com a família. Então, você pode fazer afirmações que vão mostrar a sua opinião, ok? Por que os leitores deveriam ou não assistir o filme? Isso é importante ter na resenha. Quando você vai fazer a indicação de um filme para alguém, você vai dizer, olha, esse filme deveria ser lido por todas as pessoas que gostariam de ter uma boa história para aproveitar com a sua família. Você vai pensar o porquê que alguém poderia ou não assistir esse filme e ler aquele livro, ok? Sobre a atuação, cenário, enredo, há alguma crítica? Existe alguma coisa que você possa falar a respeito do enredo, a respeito da atuação? Ali no caso que a gente está falando do como treinar o seu dragão, a gente está falando das falas, né? Porque é um desenho. Mas você pode falar a respeito das personagens, se você gosta ou não das personagens, de que maneira essas personagens se apresentam para você.
Qual a temática escolhida? Há algum desacordo ou elogio? Você vai ter mais um tempinho para copiar e nós já retornamos. Vamos seguir? Como produzir uma resenha? Vamos pensar. Informações de análise crítica. Comparação. Algum outro filme do diretor que é interessante, desse que você está vendo? Outro filme se parece com este? Tem tema ou enredo? Então, esse filme que você está analisando é parecido com alguma outra obra? Alguma curiosidade do filme para destacar? Outra obra que teria relação com o filme? Você pode trazer esses elementos para a sua resenha. Você pode pesquisar sobre isso e trazer esses elementos. Segundo passo, como produzir uma resenha? Você vai escrever. Então, vai organizar as partes da resenha. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Volte às questões e selecione as informações a serem usadas e a ordem no texto. Faça sempre o rascunho, releia, repense o rascunho, reescreva-o, passe para o definitivo. Então, aqui na parte da escrita, você precisa prestar bastante atenção. E uma dica que eu te dou é, escreva livremente. Depois você arruma, depois você coloca lá na ordem. Mas quando você for sentar para escrever, deixa a sua imaginação fluir a respeito daquilo que você quer falar. Lembrando que você vai ter que falar do enredo e que você pode fazer críticas. Quando eu falo críticas, não é só falar mal. Você pode falar ali e dar a sua opinião. Fazer uma argumentação no meio do seu texto, ok? Aqui, revisar. O texto está adequado ao gênero? É uma resenha? Se você, a essa altura, já é capaz de dizer se você foi capaz de fazer uma resenha ou não. Resenha não é resumo. Resumo é uma outra coisa, é uma outra aula. Na resenha tem esses elementos que nós estamos falando hoje, tá? Cumpre os seus objetivos? Contém sua opinião, uma avaliação do objeto resenhado? A linguagem do texto está adequada? Tudo isso você tem que perceber. Utilizou marcadores argumentativos nas sequências argumentativas? Você utilizou sequências argumentativas? Você falou sua opinião? É importante perceber isto. Agora é sua vez. Você vai pensar um pouquinho. Acesse a plataforma Redação Paraná, escolha uma produção textual de resenha. Você pode selecionar outro filme que você tenha assistido. Não precisa ser necessariamente esse do Treinar o Seu Dragão. Inclusive, se você já fez essa redação com o seu professor, você pode escolher e fazer outra, que é um texto muito bacana para você treinar a sua escrita. Ou utilizar a proposta que apresentamos aqui. Escreva a sua resenha e envie para o seu professor via Redação Paraná. A Redação Paraná é uma plataforma muito interessante, que já traz aí alguns elementos de correção para você, já te mostra onde que você está errando, já te ajuda na produção. Tenho certeza que você vai gostar muito de utilizar essa plataforma. Então, na aula de hoje, nós discutimos a respeito do conceito de talento, fizemos uma proposta de produção de resenha, também estudamos as etapas da produção de texto, que é planejamento, escrita, revisão e reescrita. Eu agradeço a vocês e até a próxima aula.